Ei, gente, vocês já foram contatados por algum tipo de pseudociência essa semana? Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma das minhas pacientes, na qual ela chegou a mencionar que, enfim, uma pessoa ligada a ela recebeu a indicação de um psicólogo para que esta pessoa então lesse o livro do segredo, que a indicação terapêutica era ler o livro do segredo. Pensei em fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita coisa que acaba se misturando a respeito dessa lógica do pensamento positivo e algumas coisas que o segredo propõe. Então, pensei em fazer um vídeo baseado neste evento que me aconteceu essa semana com essa paciente, mas ao mesmo tempo já para deixar minha opinião clara sobre o que eu penso sobre essa questão do livro, o que eu penso sobre essa questão da lei da atração, por que eu tenho este livro aqui comigo e por aí vai. Tem duas grandes coisas que eu tenho que dividir neste vídeo aqui. Eu acredito que, com exceção de algumas piadinhas que eu faço às vezes e alguns vídeos de Resident Evil, dificilmente eu falo sobre coisas pessoais aqui no meu canal, porque não é este o objetivo do 2PC na internet. Mas acredito que, baseado na temática deste vídeo aqui, eu posso entrar um pouquinho. Então eu vou dividir em duas grandes partes. A primeira parte é o meu lado pessoal, Gabriel como pessoa e a relação com este livro, e o outro lado é a minha visão profissional sobre o que eu penso sobre o segredo de forma geral. Eu mantenho este livro comigo na minha super biblioteca aqui até hoje, porque ele teve um peso muito especial na minha vida, num período bem difícil que eu estava, numa época de escola, enfim, mas eu tenho um apego emocional com este material aqui. Ele me ajudou, de certa forma, a passar por um momento bem complicado da minha vida, em termos de que outras formas eu poderia pensar as mesmas coisas que estavam acontecendo comigo. Então, foi uma coisa que me auxiliou nesse sentido. Eu tenho um carinho por a forma que este livro talvez tenha me ajudado a me sentir nessa época da minha vida. Tenho uma lembrança positiva de ler ele mais de uma vez e ouvir também aquele documentário que fizeram mais de uma vez. Tinha um amigo muito próximo também que era super relacionado com essa temática da lei da atração e tal. Então, eu tenho um lado meu muito mais pessoal de ligação com esse livro e por isso que eu mantenho ele aqui comigo para eu lembrar mais dessa época, digamos assim. Mas é uma coisa que, na medida em que eu fui crescendo, fui estudando mais, fui entendendo outras coisas, e aí fui para aula, para a área da psicologia de maneira geral, vi que diversas coisas aqui não se sustentam. Por que não se sustentam as propostas, então, do livro? Basicamente pelo seguinte: a TCC, e aí vem a segunda parte do vídeo aqui agora, vai compreender, gente, que a proposta do segredo toda ela está relacionada com uma coisa que nós chamamos de pensamento mágico. Pacientes que têm toque tendem a ter pensamentos mágicos também. Pacientes que são obsessivos ou compulsivos, ou obsessivos e compulsivos com algumas coisas, do tipo, se eu não verificar tantas vezes alguma coisa da minha casa, algum objeto da minha casa, alguma tragédia vai acontecer. Isto é considerado pensamento mágico, porque essa correlação de fato na prática não existe. Pensamento mágico é um tipo de distorção cognitiva que todos nós estamos sujeitos a ter. Tu já não deve ter conhecido alguma pessoa que diz que no momento que eu estou usando uma determinada roupa, o meu time ganha. Isso é pensamento mágico também. Isso é aquele caráter da superstição que, enfim, se a gente está observando isso num cenário onde não, de alguma forma, cause prejuízos para a pessoa, do tipo, eu só posso ver o jogo do meu time se eu tiver com essa roupa. E se a roupa sumir, ou se perder, ou acabar rasgando com o uso, a pessoa entra num sofrimento muito grande. Se a gente está lidando com uma superstição, no sentido em que isso não causa muito prejuízo para a vida da pessoa, tá tudo bem. É uma questão ali de brincadeira que a pessoa adota de tempos em tempos e, enfim, tá tudo certo. O problema, relacionando com o segredo agora então, o problema existe justamente no momento em que tu está vendendo uma ideia de que o pensamento mágico irá resolver todos os problemas da vida das pessoas. E é aí que entra um ponto de discordância meu em relação à proposta deste livro aqui. Por quê? Porque o pensamento mágico, por si só, além de ser uma distorção cognitiva, né, a per se, ele já é uma distorção cognitiva, ele não tem como resolver nada na prática.
porque ele é somente isso, ele é um pensamento. Nós temos, em média, mais de 18 mil pensamentos por dia. A gente não tem como monitorar todos eles. Eles vêm de maneira automática. Tu sente um cheiro, tu está pensando. Tu está te locomovendo de um lugar para o outro, tu está pensando. Tu recebe uma mensagem no teu celular, tu está pensando. A nossa cabeça ela funciona assim. O pensamento por si só não tem o poder de criar ou destruir ou desfazer coisas ou fazer coisas. Por isso que pacientes que têm toque têm tanta dificuldade de lidar melhor, porque o pensamento para ele é sentido como real, ele é sentido como realmente aquilo vai acontecer. E aí o processo de psicoterapia vai ensinar o paciente a compreender que não. Mas o segredo nos diz que se nós mantivermos uma corrente de pensamentos automáticos, por exemplo, mais positivos, visualizando aquilo que eu quero, as coisas vão se materializar na prática. E o que acontece real na prática? Não é a coisa que vem, não é o pensamento mágico que traz a coisa até ti. Tu fica com uma sensação de bem-estar porque tu tá te concentrando em pensar em coisas que te fazem se sentir bem, que fazem a tal da liberação da serotonina, que eu falo em vários vídeos aqui a respeito, da dopamina também. É a frequência desses pensamentos constantes que dá essa sensação de bem-estar. E aí, se acontece algo na prática, digamos assim, que se aproxima daquilo que tu estava imaginando, tu atribui ao pensamento mágico o acontecimento, que é o que o livro nos diz que acontece. Só que na verdade não é assim. Alimentar essa ideia de que os pensamentos mágicos por si só materializam coisas, trazem coisas, é uma questão que pode trazer muito sofrimento para as pessoas. Porque podem ter pessoas que super pensam positivo e com o passar dos anos, tragédias acontecem, problemas acontecem, assim como podem acontecer com todas as pessoas. Esta pessoa vai entrar num sofrimento muito grande, porque ela tem pouca flexibilidade cognitiva. Ela está acreditando realmente que isto aqui tem todas as respostas do que ela precisa. E que se só o fato dela ficar pensando constantemente as coisas que ela quer, elas vão se materializar. E aí, quando isso não acontece na prática, quando vem uma variável externa, a pessoa quase pode entrar em parafuso por causa disso. Pode achar que tem alguma outra coisa acontecendo. Enfim, ela vai entrar em sofrimento de alguma forma. O segredo também se ancora numa capacidade muito interessante que nós temos como seres humanos, que chama representação mental. Eu consigo imaginar coisas na minha cabeça, dando detalhes para elas de como que elas são, ou como que elas podem ser, se é uma coisa que não existe ainda, e eu estou fazendo isso o tempo todo. Nosso processo de representação mental ele não para de funcionar, ele não entra no, ele não é apertado no off nunca. Já deve ter acontecido contigo isso. A pessoa contando uma história para ti, te falando sobre uma pessoa ou sobre um objeto, alguma coisa, tu já vai imaginando como é essa pessoa ou esse objeto, mesmo sem ter visto ele, mesmo sem ter visto uma foto dele. O segredo se ancora muito nessa lógica de tu utilizar o teu processo de representação mental junto com a sensação de bem-estar que tu fica ao pensar em coisas que te fazem bem, para dar a ideia de que essas coisas vão vir até ti apenas pela lógica do pensamento. Então, o que acontece? Existem muitas coisas nas quais tanto o livro quanto o documentário se baseou que tem um fundo de ciência ali por trás. Se eu fico pensando sempre a mesma coisa, eu vou emitir, sim, um eletrocardiograma do cérebro ali, uma tomografia, que vai ter uma frequência parecida, porque isto é assim para todos os nossos processos do corpo, não somente para a parte do pensamento. Se eu estou pensando a respeito de controle de impulsos, do tipo, eu estou vendo uma coisa que eu quero, mas eu não posso pegá-la agora, eu vou ter mais ativações do meu córtex dorsolateral, da região aqui direita do cérebro. Se eu botar uns eletrodos na minha cabeça, isso vai aparecer. Se eu ingerir um monte de comida e for examinar os movimentos lá do meu estômago, pode ter certeza que a frequência de movimentos vai ser mais ou menos a mesma na medida do possível, porque o nosso corpo é assim. Então eles pegam toda essa lógica de coisas científicas que tem por trás e dão a entender que a lógica do pensamento mágico está baseado nisto, nestas coisas científicas, ao mesmo tempo com a ideia de que é só tu pensar que as coisas vão começar a aparecer. Por isso que essa obra tem este caráter mais pseudocientífico, porque tem algumas coisas ali dentro do conteúdo que são ciência de fato e tem outras que não tem muita explicação e simplesmente é uma questão ali de
tu querer acreditar ou não. Então, resumidamente, o negócio é o seguinte: tu quer acreditar nisso aqui? Tu quer levar isso para tua vida de alguma forma? Faz sentido para ti? Tudo bem. Mas o meu conselho é: nunca deposite todas as tuas fichas, todas as tuas apostas num único local. Quanto mais flexibilidade cognitiva a gente tem, menor a nossa tendência ao sofrimento, menor a nossa tendência a sofrer para quando a nossa única crença, nosso único local de depósito de energia emocional, psicológica e demais coisas não se mantém, certo? Então, por isso, eu sempre digo isso, tanto nos vídeos quanto para os pacientes. Tem que abrir este leque de flexibilidade cognitiva. Tem que ter grupo de amigos. Tem que ter grupo de amigos só do esporte que tu faz. Grupo de amigos, daqui a pouco, da fé que tu compartilha. Amigos de longa data que tu conheceu de outros lugares. Tu tem que saber quais hobbies tu quer fazer para tua vida. Tem que fazer atividade física. Tem que ver outras coisas que tu pode fazer que façam sentido para ti. Seja produção artesanal de alguma coisa, ver filme, ver série, viajar. Tu quer viajar para onde tu quer ir? Que coisas que tu quer fazer? Porque aí tu abre mais esse leque de possibilidades e não fica preso somente a eu vou apostar tudo aqui, se aqui der errado, o baque é muito grande. Então, basicamente, tu podes acreditar nessa questão aqui, tu podes acreditar nisso, mas eu te diria não acredite só nisso. Abra mais as possibilidades para outras coisas também. Estou falando do segredo hoje nesse vídeo, mas já fiz outros vídeos sobre isso no passado a respeito de, por exemplo, bandas, que é para cá, ó. Vou colocar no izinho aqui. Quanto maior flexibilidade cognitiva tu tiver, menor a probabilidade de tu sofrer. Sei que esse assunto é complexo, sei que ele não é fácil de ser conversado, tem muitas camadas dentro dele, mas basicamente o que eu queria dizer, acredito nesse vídeo, por enquanto é isso, tá bom? Não conhecia essas coisas que eu faço aqui no YouTube, nunca tinha visto a minha cara, não sabe quem é o 2PC, gostou desse vídeo, fez sentido para ti de alguma forma? Então aperta aqui nesses botões aqui embaixo do YouTube e ajuda o algoritmo desse site maravilhoso a entender que esse conteúdo é legal, que essas coisas que eu faço aqui são bacanas, tá bom? Então tá. Sabe uma boa forma também de descobrir quais coisas tu gosta de fazer e caso tu esteja com dúvidas, né, para onde tu quer ir, que hobbies que tu pode adotar? Uma boa forma de descobrir isso tudo é fazendo terapia, tá bom? Vou parar de falar por hoje.